O texto que eu vou ler, então, que eu disse para vocês, é Marcos, capítulo 4, quando o texto fala da tempestade. Jesus está falando de uma das tempestades que aconteceram na vida dos discípulos. E essa aqui, no verso 35 ao 41, nos diz assim: naquele dia, sendo tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E o texto diz que outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, uma tempestade, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus na popa, dormindo sobre o travesseiro, e aí eles despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Tem traduções que falam assim: por que vocês são medrosos? Por que vocês sentiram medo? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o texto. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para falar com você aqui hoje. Eu coloquei um tema nessa mensagem, e o tema ela é uma pergunta, o tema ela é uma interrogação. O que fazer quando chega a tempestade? O que fazer quando a tempestade ela chega na minha vida, quando ela chega na tua vida? E quando o Espírito Santo de Deus, ele tratava na minha alma, no meu ser, e eu me senti inclinado a falar sobre esse texto. E como proposta essa pergunta, eu fiquei pensando assim, que nenhum de nós a gente consegue obter uma resposta, saber uma resposta por nós mesmos, quando chega a tempestade na nossa vida. E a tempestade, elas podem aparecer na vida da gente vestidas de várias formas. A tempestade pode ser um acontecimento ruim que nos prejudica, que nos surpreende, que nos atemoriza, e ele pode ter vários caminhos, ela pode ter várias formas. A tempestade pode ser a perda de um ente querido, a tempestade pode ser a perda de um filho, a tempestade pode ser a perda de um casamento, a tempestade pode ser uma traição no casamento, a tempestade pode ser um filho amado que a mãe, o pai o cria com todo carinho, cercado de todo amor, mas esse filho ele se perde num caminho de drogas, ele acaba entrando por um caminho totalmente destrutivo, não só a ele como pessoa, como saúde, como corpo, mas também para todos aqueles que vivem ao redor dele, psicologicamente falando. E quando essas coisas acontecem, a gente não consegue encontrar a resposta por nós mesmos. E sem falar que existem alguns pastores, existem algumas pregações que nós ouvimos, existem alguns posicionamentos de alguns pastores que eles acabam trazendo para a gente uma mensagem totalmente triunfalista. Existem alguns pastores que ensinam que o cristão ele não pode passar por dificuldade. Existem alguns pastores que eles ensinam, e quando eu os vejo ensinando, e quando eu os vejo pregando, ou quando eu os vejo defendendo uma tese a respeito de sofrimentos, que eles não conseguem entender em absoluto que um crente em Jesus, um cristão verdadeiro, um cristão que caminha com Cristo, um cristão que é de oração, alguém que se aproxima de Deus com toda a verdade, com todo o desejo na alma, que essa pessoa ela passe por alguma dificuldade.
E às vezes quando eu olho para isso, eu fico imaginando que talvez o que eles ensinam, e se eles não ensinam isso, que é o desejo do coração, mas pelo menos a mensagem que eles passam, nos traz a impressão de que o céu, ele é aqui, de que a vida eterna é nessa terra, de que todos os sofrimentos que a Bíblia fala lá no livro do Apocalipse, por exemplo, no final do livro, quando o escritor João, que recebeu de Deus por meio de Jesus, que entregou a um anjo, que ele escreve que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então, quando eu vejo isso, a impressão que eu tenho é que eles estão ensinando que o céu é aqui mesmo, que o sofrimento não existe aqui para aquele que é cristão verdadeiro. E por conta disto, por conta desta posição, por conta desta tese, por conta dessa mensagem, por conta de crer nisso, aquelas pessoas que sofrem, aquelas pessoas que são acometidas por uma tempestade, aquelas pessoas que são surpreendidas por uma tempestade, elas acabam recebendo de pessoas de fora, pessoas que pensam assim, pessoas que são ensinadas assim, apenas juízo e condenação, porque a verdade que eles defendem e aquilo que é propagado pela palavra, pela ideia, por aquilo que eles estão ensinando, é que na verdade existe o quê? Afastamento de Deus por conta de pecado. Porque eles não conseguem conceber uma teologia onde existe sofrimento, onde existe choro, onde existe angústia, e existe por trás desse choro e dessa angústia um Deus que guarda, um Deus que cuida, um Deus que abraça, um Deus que nos cuida e chora com a gente a nossa dor. Eles não conseguem entender isso. E o exemplo clássico disso são os amigos de Jó. Os amigos de Jó, eles encaram essa teologia. Para a gente assim, a pedagogia de Deus, ela nunca é aplicada sobre essa condição. Por exemplo, quando a gente lê o texto de Jó, no capítulo 19, no verso 21 e 22, nós encontramos aqui Jó, um homem reto, um homem íntegro, porque é isso que a Bíblia narra no começo do livro a respeito de Jó, que ninguém era como Jó, que Deus, quando os filhos de Deus foram até Deus, na presença de Deus, e Satanás foi lá também na presença de Deus, posição essa que um dia ele vai perder, lá no Apocalipse capítulo 12, nos diz isso, que ele vai perder essa posição de acusar a cada um de nós, os homens, os filhos de Deus. Só que nessa aí, quando ele aparece lá, Deus fala: você conhece a história, você viu o meu servo Jó? Ninguém é como Jó, ninguém se porta como Jó. Só que tudo bem, a história você vai conhecendo, eu não vou entrar em detalhes. Tudo aconteceu de pior para Jó porque Deus permitiu. Os amigos de Jó então tomam conhecimento da notícia que uma desgraça ou várias desgraças, várias tempestades sobrevieram sobre a vida de Jó, e eles vão até Jó. Eles vão fazer o que é certo, eles vão consolar Jó, o amigo Jó. Só que quando eles chegam lá, eles ficam assombrados de ver o tamanho do buraco. O tamanho do que tinha acontecido com Jó era muito grande. E aí diante disso então, eles se calam durante um período de 7 dias. E quando eles começam a falar, eles começam a não ajudar e não abençoar a Jó. E Jó, nesse capítulo 19, no verso 21, ele chega a pedir, ele chega a suplicar aos amigos e fala assim: compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. E aí ele fala assim: por que me perseguis como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne? Eles se tornaram extremamente insensíveis. Eles se tornaram inteiramente insensíveis ao sofrimento de Jó. Porque na mente desses caras aqui, e esta é a pregação de alguns pastores, ninguém que é um servo de Deus fiel, ele pode sofrer. Ninguém, na verdade, sofre quando ele não peca contra Deus. E toda vez que existe um sofrimento, eles fazem um elo de ligação que existe alguém que pecou. Existe alguém que está em pecado. Agora, quando eu olho para esse texto aqui, dessa tempestade,
E quando eu olho para algumas situações vivenciadas pelos homens de Deus do passado, os discípulos, eu começo a perceber, em primeiro lugar, que tempestades não são castigos de Deus. E é isso que você tem que ter na tua cabeça. Se você está passando por um mar que se tornou revolto, uma tempestade gigante, o mar, as ondas se tornaram bravias contra você, eu quero dizer para você que tempestades não são de verdade castigos de Deus. Outra coisa, tempestades, elas sempre vão ser pedagógicas. Tempestades sempre irão nos ensinar. E por incrível que pareça, tempestades nos aproximam de Deus. E lógico que eu não estou falando aqui da oração daquele pastor que eu já disse aqui, que orava para que ele tivesse luta. Não é isso que Deus nos ensina, mas eu quero dizer para você que muitas vezes na calmaria da vida, na coisa linda da vida, no sol suave sobre nós, na brisa que bate no rosto, às vezes a gente não aprende, ou não se abre para o aprendizado, mas nas tempestades é que nós nos aproximamos de Deus. E a minha proposta aqui hoje, então, é responder essa pergunta: o que fazer quando as tempestades chegam? Basta a gente olhar hoje para o nosso mundo que a gente vive. As tempestades chegaram. Quantas pessoas que perderam o emprego por conta da pandemia? Quantas pessoas que estão sofrendo por causa da pandemia? Quantas pessoas que estão chorando, entes queridos por causa da pandemia? A tempestade chegou. E o que a gente faz quando a tempestade chega? Se a gente for pensar, como eu disse, alguns pastores que defendem essa tese, que defendem essa teoria de que o crente não pode ficar doente, o crente não pode sofrer, o crente, se ele sofre, só sofre porque está em pecado. Poxa vida, nós sofremos porque somos pecadores, sim, porque em pecado eu fui concebido no ventre da minha mãe, porque nós viemos de uma herança de pecado, porque o homem desobedeceu a Deus, o homem preferiu dar ouvido a Satanás, a voz da serpente lá no Éden, e o homem desobedece a Deus. E quando o homem é expulso do Éden, e quando o homem come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, toda uma porta de possibilidades, como disse o pastor Ariovaldo Ramos, foi aberta essa porta. Quando o homem come desse fruto, uma porta de nome possibilidades, como diz o Ariovaldo Ramos, ela foi aberta. E aí você está no lugar errado, na hora errada, e acontecem as coisas, mas para alguns isso é pecado. Quando a tempestade chega, a primeira coisa que nós temos que saber, que a tempestade, ou que tempestades, elas não são um anulativo da bondade de Deus. Eu não posso olhar para a tempestade e achar que as tempestades, Deus está anulando a bondade dele para comigo. Quando nós olhamos aqui para tempestades, seguindo essa linha de raciocínio que tempestades, elas são de Deus contra nós, pelo mau procedimento que a gente teve, ou seja, nós estamos colhendo de um fruto, ela traz um efeito desastroso por conta do nosso pecado, então a gente começa a pensar que Deus não é bom. E aí eu vou te explicar por quê. Porque no caso de Jó, por exemplo, Jó ele era íntegro, Jó ele era justo, Jó ele vivia com uma integridade, Jó cuidava das pessoas, Jó ele cuidava dos seus filhos, Jó ele tinha preocupação com os seus filhos, Jó tinha preocupação com os seus funcionários, Jó ele aplicava a justiça. Jó ele era alguém que não foi classificado por justo por um vizinho, por um amigo, não, ele foi classificado por justo, como alguém justo por Deus. Então Jó, quando ele olha para dentro do coração dele, ainda que ele olhe para toda situação de pecado, tudo que pode existir dentro dele, toda a imperfeição, mas no fundo ele olha, ele sabe que ele está buscando fazer aquilo que agradava a Deus, e aí ele olha para a integridade dele. E quando ele olha para a integridade dele, então Jó ele vai dizer assim: sendo íntegro Jó, por que a tempestade desabou sobre sua vida? E olha então que esses pensamentos, esses questionamentos que vão surgindo, eles vão trazendo para nós algo desastroso dentro da gente. Porque aí você começa então a duvidar se Deus ele é bondoso, se a bondade de Deus ela é sobre a nossa vida mesmo, se a bondade de Deus ela é realmente para sempre. Se a misericórdia de Deus ela se renova toda manhã sobre a nossa vida mesmo, porque a pessoa começa a dizer: poxa, mas eu não estou vivendo isso.
E no domingo, quando eu falava a respeito de confiança, eu disse que nós podemos ter confiança em Deus, mesmo sem conhecer as ações de Deus, mesmo sem saber o que Deus faz, mesmo sem entender o silêncio de Deus. Agora, quando eu começo a classificar isto e começo a dar ouvido a uma voz que não é uma voz de Deus, que não é o que a Bíblia ensina, que não é o que Jesus ensinou, que tempestades, agora é lógico que você pode dizer para mim, pastor, mas tem gente que fica colhendo, fica plantando vento, ele colhe tempestade. É verdade, tem gente que tem uma postura muito ruim e ele sofre não como um cristão, ele sofre não como alguém que realmente serve a Deus. Por isso que Pedro fala, mas se você padece como um cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Lá em 1 Pedro ele fala isto. Agora, é lógico que tem algumas pessoas que fazem da sua vida uma vida totalmente maluca, que eles só ficam atraindo coisas ruins, mas não é sobre isso que eu estou dizendo, que eu estou falando de pessoas que acham, que pregam, que ensinam que qualquer tipo de sofrimento é porque existe pecado na vida da pessoa, ou seja, eles desautorizam o próprio Jesus, que ensinou que no mundo nós teríamos aflições. Tempestades na vida, gente, elas não significam a ausência da bondade de Deus para conosco. E o que eu acho interessante também poder dizer para você, que além desse efeito causado por terceiros, porque aí a pessoa começa a entrar numa neura, entrar num sentimento de que realmente ele está em pecado, e ele começa a buscar todas as coisas. Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Eu me lembro que uma vez, uma pessoa doente, chegaram para orar na casa dela, ela disse assim, ela está doente porque ela está em pecado. Como que a pessoa pode chegar a uma condição assim? Então, além desse efeito causado por terceiros, a gente começa a ser tocado por um outro sentimento que eu acho totalmente destrutivo, que é a autopiedade. A autopiedade que a gente sente coitadinho, a gente sente dó de nós mesmos, a gente começa a se sentir um João ninguém, e a gente começa a deixar isso fluir dentro do nosso coração, porque a gente começa a pensar assim, poxa, eu não mereço isso de Deus, então estão dizendo que Deus está me tratando porque eu pequei, eu não fiz nada de errado, então se Deus está fazendo isso comigo, é porque realmente Deus não é tão bom como as pessoas ensinam. Mas o que eu preciso saber, gente, é que as tempestades, elas são pedagógicas. As tempestades, elas têm lições a nos ensinar. As tempestades, elas nos aproximam de Deus, com certeza. Quando a gente olha o texto do Evangelho de João, no capítulo 16, Evangelho de João, no verso 32 e no verso 33, nós conhecemos o verso 33. O 32, ele fala assim, eis que vem a hora. E olha o que Jesus está dizendo, eis que vem a hora, e já é chegada, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa. Ou seja, a tempestade está chegando na vida dos discípulos. Até ali eles tinham a pessoa de Jesus, o mestre Jesus, ensinando eles, os protegendo de todo o mal, guardando a vida deles em oração. Até ali eles tinham Jesus, o Jesus que acalma vento, o Jesus que acalma a tempestade, o Jesus que anda sobre as ondas do mar para ir ao encontro deles, para socorrê-los. Agora eles começam então a se ver meio que sozinhos. E ele diz assim, cada um de vocês irão para a sua casa e me deixarei só, contudo eu não estou só, porque o Pai está comigo. E quando Jesus fala isso para os discípulos, vocês estão indo para casa, vocês estão me abandonando, por medo da tempestade que chegou, por medo da dificuldade que está acontecendo. Eu estou aqui agora abandonado por vocês, mas eu não estou sozinho. Então quando Jesus está dizendo isso, que ele estava sendo abandonado pelos seus discípulos, mas que ele não estaria só, porque o Pai estaria com ele, Jesus está ensinando isso aos discípulos. Quando as tempestades baterem no seu barco, ou no barco de vocês, saibam que ainda que o mundo abandone vocês, vocês nunca estarão sozinhos, porque o Pai estará guardando vocês. É isso que Jesus está ensinando, ou seja, a tempestade ou as tempestades não então é um processo de anulação da bondade de Deus e do cuidado de Deus. E o verso 33 diz assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. E aí Jesus faz aquela afirmação que ela bate de frente com essa pregação triunfalista. No mundo, vocês passarão por aflição e passais por aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Em segundo lugar, para a gente encarar essa tempestade e responder essa pergunta,
o que fazer quando chegam as tempestades, eu preciso saber que o fato de eu amar ou nós amarmos Jesus não é um impeditivo para a chegada da tempestade. Aqui é uma coisa que algumas pessoas não querem. Aqui é uma coisa, olha, eu estou dizendo assim, o fato, eu preciso saber, quando a tempestade chegar, se eu tenho que saber que ela não é um impeditivo do amor, não é uma coisa que anula a bondade de Deus para comigo, eu preciso saber também que quando ela chega, não significa que porque eu amo a Deus, eu amo a Jesus, isso por si só vai me colocar numa bolha de proteção sem que eu sofra nenhuma dificuldade. Isso não é verdade, isso é uma inverdade. Se alguém te ensinou isso, é inverdade. Isto é o que parece que os pastores triunfalistas ensinam. Só que não era isso que Jesus ensinava. Eu já ouvi histórias, eu já contei isso aqui recentemente, de uma pessoa, de um pastor, conhecidíssimo na mídia na época, década de 80, que pregava e que ensinava que o crente não podia adoecer. E quando essa pessoa adoeceu e ficou muito doente, a igreja, a liderança da igreja, a cúpula da igreja escondeu essa pessoa num hospital, para que ninguém soubesse que ela estava doente, a pessoa. Quando eu olho para isso, quando eu vejo isto aqui na vida dos discípulos de Jesus, eu entendo que tempestades, gente, elas são inesperadas. As tempestades, elas são surpreendentes. As tempestades, elas são perigosas. Tempestade é perigoso, é perigosa. E as tempestades, elas são inadministráveis. Fugiu do meu controle. Eu não tenho mais a administração. Lembra que eu falei domingo? A gente gosta de ter tudo nas mãos. A gente gosta de ter o controle de tudo. Mas não sou eu, não é você que tem que ter o controle de tudo. E quando eu olho para os discípulos de Jesus, e talvez você vai dizer assim, pastor, mas não existe uma contradição, porque você acabou de ler que eles abandonaram Jesus. Jesus disse assim, vocês vão me abandonar, em João 16:32, eu vou ficar sozinho sem vocês, mas eu não vou estar sem o Pai, que o Pai estará comigo. Mas eles eram imperfeitos, só que eles amavam Jesus. Eles amaram Jesus, eles se entregaram a Jesus. Por mais que você critique a Pedro, por mais que você critique a todos os discípulos, por mais que você critique a postura de muitos deles, só que eles fizeram coisas que nem eu e você temos coragem de fazer. Quando Jesus chama os discípulos lá para a chamada, para a vocação, para que eles fossem discípulos de Jesus, Pedro, Tiago, João, André, que eram pescadores, que conheciam este mar da Galileia com a palma das mãos, que já tinham pescado profissionalmente tantas vezes neste mar aqui, eles conheciam essa região, eles abandonam tudo por amor a Jesus. Eles largaram tudo. Então os discípulos, quando eu olho os discípulos enfrentando as tempestades, essa tempestade perigosa, essa tempestade surpreendente, quando eu olho para os discípulos, eu vejo que realmente eles amavam Jesus, e mesmo assim Jesus não os poupou da tempestade. Tanto nesta ocasião dessa tempestade, como na ocasião da tempestade que vai acontecer um pouquinho à frente, é Jesus que impele esses carinhas aqui, esses discípulos, a entrarem no mar. Quando eu leio Marcos, que está um pouquinho aqui para frente, Marcos capítulo 6, no verso 45, um pouquinho à frente do texto que eu li, quando você vê esse texto, que é aquela segunda tempestade, quando Jesus está no monte orando, Mateus conta também essa história, e Jesus ele vê os caras sofrendo ali, os discípulos ali sofrendo por conta da tempestade, Jesus vem andando sobre o mar, e aquela história de Pedro, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo, Jesus manda ele ir, ele desce do barco, sente a força do vento, ele afunda, Jesus o socorre e diz para o homem de pouca fé, por que você duvidou? Uma coisa assim. Só que no texto de Marcos 6,45, que é narrado em Mateus 14 e João 6, diz assim no verso 45, logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Ou seja, Jesus quem os convida
Eles estavam obedecendo Jesus. Eles estavam fazendo aquilo que Jesus desejava que eles o fizessem. Por isso que eu digo para você, mesmo nós estando na presença de Deus, na vontade de Deus, isso não é um impeditivo para que a tempestade chegue. Quando a tempestade chegar, eu tenho que entender isso, que o fato de eu amar Jesus, obedecê-lo, isso não quer dizer que eu não vou passar por tempestades, porque o mundo ele passa por tempestade. O cristão ele enfrenta tempestades. E se eu for admitir que Jesus, ele antecipa o futuro, Jesus sabe de todas as coisas, Jesus sabia o que os aguardava, lógico que Jesus sabia, e Jesus não poupa eles da tempestade. Eu gosto de pensar que existe uma razão para tudo, nós não entendemos, por isso que eu preguei no domingo, o que eu faço, Pedro, você não compreende agora, você vai compreender depois. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gosto de pensar que tudo e para tudo existe uma razão. Eles estavam cumprindo a vontade de Deus. Jesus interpelou, Jesus disse para eles, vamos passar para o outro lado da margem. Eles estavam fazendo a vontade de Jesus. E que isso trouxe para eles? Fazer a vontade de Jesus? Uma tempestade. Eu me lembro que uma vez eu preguei essa mensagem há muitos anos atrás, lá quando nós estávamos na Valentim Dal Checo, e o título da mensagem que eu coloquei é assim, seguindo Jesus e encontrando a tempestade. Porque foi Jesus que pediu para que eles seguissem a Ele. Eles estavam cumprindo e fazendo a vontade de Deus, e olha o que aconteceu. Nessas horas, gente, nós temos que nos policiar, porque nessas horas nós concluímos muitas coisas de modo errado. Talvez a primeira coisa, que foi a primeira lição que eu falei da bondade, a gente começa a achar que Deus não é bom, e por não ser bom, Ele não nos ama. Talvez uma outra conclusão é que você vai pensar assim, o que adianta eu ser íntegro? O que adianta eu ser inteiro com Deus? O que adianta eu buscar a Jesus? O que adianta eu ser tão fiel a Jesus? O que adianta eu fazer tudo o que Ele manda que eu faça e amá-lo, e ainda assim Jesus, ele parece que Ele está indiferente. E aí você fala assim, pastor, isso aconteceu? Sim. Quando você olha aqui no texto, no capítulo 4, no verso 38, olha o que os discípulos dizem para Jesus. Ele estava dormindo, porque Jesus sabia que a tempestade não ia matá-los. Aquilo era um ensinamento, aquilo era uma aula, aquilo tinha um sentido e um teor e uma coisa profundamente que era para eles aprenderem mesmo. Era um aprendizado, era um efeito pedagógico. E no verso 38, eles falam assim, e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. E quando eles despertam Jesus, o mestre, olha o que eles dizem, mestre, não te importa que pereçamos? É a conclusão errada que a gente tem de Jesus. E aí, como eu disse no início e dei nome a várias situações que podem ser vestidas ou virem vestidas de tempestades, você não está num barco literal, mas você também pode chegar diante de Jesus e achar que Ele é um Deus indiferente, insensível. O Senhor está indiferente, o Senhor não se importa, o Senhor não está vendo o contexto que nós estamos atravessando, o Senhor não está vendo essa tempestade, o Senhor não está vendo nada disso, o Senhor está dormindo, não está dando a mínima importância para a gente. O que nós precisamos urgentemente é entender que tempestades, em primeiro lugar, ela não é um fator anulativo da bondade de Deus. Em segundo lugar, eu amo Jesus e por amar Jesus, isso também não impede, Deus não nos coloca numa bolha e nos protege como se nós não pudéssemos sofrer. Não é verdade quem ensinou isso para você. E por último, o que a gente faz quando a tempestade chega? Eu preciso saber, é necessário saber, que a tempestade, ela nos revela o quanto Deus é poderoso em nos socorrer. É na tempestade. Marcos 4, o verso 38, que eu li aqui, e o verso 39. O verso 38, quando ele diz assim, não importa que nós pereçamos,
Eles tentaram, talvez, como pescadores, não quiseram acordar Jesus, talvez eles tentaram fazer todo um esforço, mas agora no 39, quando ele desperta, ele foi despertado pelos discípulos, a Bíblia fala que ele despertando, ele repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. E o texto diz assim que o vento se aquietou e fez-se grande bonança. E olha que curioso, e olha que interessante, talvez você leia isso aqui, como eu já li tantas vezes, muitas vezes, mas a gente não consegue pensar uma coisa, e retirar, e extrair do texto aqui uma lição, um princípio, um ensinamento. São nas experiências das tormentas, são nas experiências das dores da vida, são nas experiências das tempestades que nós conseguimos enxergar e que nós conhecemos o tamanho do Deus a quem nós servimos. Porque se está tudo bem, você tem uma tendência a achar: Deus é bom, Deus é misericordioso, a sua misericórdia dura para sempre. Como diz um texto dos Salmos inteiro, dizendo: a tua misericórdia dura para sempre. Deus é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Mas é na hora que você sente o peso de uma tempestade, é na hora que você sente a verdade, na hora que você sente aquilo que Deus explica e aquilo que Deus nos revela, que nós não somos nada, essa auto-revelação de que eu não sou nada sem Deus, é nessa hora que a gente começa a entender o quanto o nosso Deus é poderoso. Quando nós somos alimentados por esse sentimento de que Deus ele está indiferente: Senhor, o Senhor está dormindo, o Senhor não está vendo que nós vamos perecer. Quando nós somos dominados por esse sentimento aqui, e nós deixamos esse sentimento nos dominar, nós somos dominados pelo medo. Esse sentimento, primeiro vem a indiferença. Deus ele é indiferente comigo. Deus está indiferente, e por estar indiferente, e aí eu começo a ser por Deus, receber por Deus, melhor dizendo, essa auto-revelação de que eu não sou nada, e que a tempestade ela é muito acima de mim, e agora eu vejo essa tempestade gigante acima de mim, eu não consigo fazer nada, eu estou limitado, eu não tenho força nenhuma, e diante dessa auto-revelação de Deus para comigo, e aí eu olho e vejo um Deus dormindo, indiferente, aí eu começo então a ser tomado por um outro sentimento, o sentimento é de medo. E aí eu tenho uma notícia para te dar: onde tem medo, a fé sucumbe. Onde o medo chega, a fé vai embora. Onde o medo ele toma conta, a fé não existe. O medo ele nos faz duvidar de que Deus está no controle. O medo nos faz duvidar se Deus realmente ele sabe o que fazer, a hora de fazer e o momento de fazer. O medo começa a trazer esses sentimentos, e esses sentimentos começam a gritar dentro de nós. O medo ele começa a fazer nos duvidar também, nós duvidarmos do amor de Deus. Será que Deus me ama mesmo? Por que está acontecendo isso comigo? E ainda algumas pessoas do lado de fora dizem como o salmista dizia que eles falavam: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Como algumas pessoas que chegam de uma maneira totalmente insensíveis quando existe um cristão sofrendo. Como eu li um dia uma história de um pastor com 25 anos que orava por todas as pessoas, que evangelizava seus vizinhos, mas quando esse pastor, acometido por um câncer terminal, alguns vizinhos chegavam para ele e uma senhora disse para ele assim: você não prega a Deus? Deus não cura, por que não cura você? Com uma insensibilidade terrível. E nessa história então nós vamos nos deixando dominar, e não é à toa que João, quando ele escreve em 1 João, no capítulo 4, no verso 18, ele fala assim: no amor, e quando ele fala no amor não existe medo, é lógico que ele está falando do amor que é Deus, porque Deus é a encarnação do amor, Jesus é a encarnação do amor, Deus se encarna em amor em Jesus, eu conheço o amor de Deus em Jesus, eu vejo quanto Jesus se dedicava em amor, e ele fala: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. E aí ele diz mais: ora, o medo produz tormento, o medo nos atormenta à noite, na cama, durante o dia, porque nós temos dúvidas em relação àquilo que Deus pode fazer. O medo ele produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Por isso que eu tenho que evitar deixar isso crescer dentro de mim. Tempestades não significam que Deus me abandonou. Tempestades não significam e não são fatores anulativos do cuidado e da bondade de Deus para com você, para comigo.
Tempestades não significam, quando elas chegam, que por eu amar Jesus, eu não posso enfrentá-las. Não, eu tenho que enfrentá-las de peito aberto, sabendo que Deus está comigo, que eu posso tudo naquele que me fortalece. O medo aqui que eles sentem, e eu me lembro que um dia estudando esse texto e ouvindo um pastor falar desse texto, eu não me lembro se foi o Hernandes Dias Lopes que fala, eu acho que foi ele, o pastor presbiteriano Hernandes Dias Lopes diz assim que a palavra original, quando Jesus fala aqui no 4:40, então lhes disse, por que sois assim tão tímidos? No verso 40, como que é que não tendes fé? O tímido aqui, na tradução, é medo. A tradução, por exemplo, da Nova Versão Internacional, ela traz, ao invés de tímido, ela traz o medo. E o medo aqui, o Hernandes Dias Lopes, ele dizia que esse medo aqui que eles sentiram, era um medo covarde. Era um medo covarde que invadiu o coração dos discípulos e levou aos discípulos duvidarem do cuidado de Deus e achou que Jesus no barco, com eles dormindo, era um Jesus indiferente. Agora, o que é claro aqui é que eles agiram então covardemente, ao invés de terem plena confiança em Jesus. Ora as bolas, Jesus tinha feito tantas coisas, né? Você olha o texto dos evangelhos e tantas experiências vividas na peregrinação deles com Jesus, quantas experiências, quantas coisas que Jesus fez, quantas coisas que Jesus realizou, só que eles, na verdade, eles resolveram ir por outro caminho. Só que as tempestades, gente, elas são pedagógicas. Lembra que eu disse para vocês que eu gosto de pensar que tudo tem uma razão? Tudo tem uma razão. Um dia nós vamos chegar no céu e estar com Jesus na eternidade. Eu não sei se Ele vai responder para a gente as nossas dúvidas do nosso dia a dia aqui. Talvez Ele não precise nem responder, nós entenderemos. Porque a Bíblia fala assim que nós seremos como Ele é. Nós o veremos como Ele é e seremos semelhantes a Ele. Então, de repente, o nosso fator de compreensão será muito mais elevado, eu creio nisto. Agora, é interessante que eu gosto de observar aqui que realmente eles estão aprendendo uma lição com Jesus. Jesus sabia da tempestade. Jesus sabia o que ia acontecer. Ele antecipa fatos sem sofrer. E no texto 41 agora tem um outro medo. Olha como mudou, olha como Jesus está mudando esses meninos, esses discípulos. O medo que é um medo covarde que os fez duvidar daquilo que Deus tinha prometido de cuidar deles e estar com eles. Agora ele se torna um temor e um medo que é reverente. Deus se revelou aos discípulos na tempestade. Lembra que eu disse? Deus se revela a nós nas tempestades. Aí você fala, pastor, o sangue de Jesus tem poder. Tá bom, irmão, acredita no que você quiser acreditar. Eu te falo com amor, com carinho, com respeito. Deus se revela nas tempestades. Deus pode se revelar em outros lugares, sim, mas desde que você esteja atento todos os dias. Como eu sempre gosto de falar dele, eu sou um fã do salmista Davi no Salmo 23. Lá nos pastos verdejantes, ele sabe que Deus que sustenta ele. Deus se revela a ele naquela posição. Quando Deus preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, foi Deus que colocou ele naquela condição privilegiada. Mas quando ele passa pelo vale da sombra da morte, também é Deus que está com ele. Eu gosto de pensar assim, nas tempestades Deus se revela a gente. E no verso 41, do capítulo 4, olha a revelação na parte B do texto. E aqui fala, eles possuídos de grande medo. Só que esse medo e esse temor agora não é um medo que é covarde. A palavra no texto original não é mais covardia, mas é um medo reverente, é um medo transformado, é um medo que é temor em relação a quem eles têm como Deus. E aí eles falam assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que eles não sabiam, ou às vezes insistiam em não saber, é que aquele no barco era o Criador da natureza. Aquele no barco,
Ele era o Jesus histórico, tem diferença do Jesus eterno, que é o Deus Criador, que criou tudo, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Verbo encarnado, Ele é o Logos que se tornou carne, habitou entre os homens, mas ali é um menino Jesus, com seus 30 e poucos anos de idade, que é um garotão ainda, mas aquele garotão ali que convivia com eles, que eles abraçavam, que eles sorriam, que eles brincavam, que eles ouviam tantas lições maravilhosas. Esse Jesus aí era o Jesus que era o Criador da natureza. Tudo estava sujeito nas mãos desse Jesus. Esse Jesus que governa, que controla o universo. Esse Jesus que a natureza o ouve e a natureza o obedece. Esse é o Jesus. Eu termino a minha fala hoje, e na minha conclusão, quando eu leio o Evangelho de São Marcos para pregar para você aqui hoje, eu fui um pouquinho para frente, lendo o capítulo 5, buscando algum ensinamento para trás, para frente. Eu consigo perceber que Marcos, ele insere essa história da tempestade num contexto bem interessante. Marcos, quando você vê o texto aqui, ele insere essa tempestade que atacou o barco dos discípulos num contexto muito bacana, muito interessante, porque ele revela o poder, em primeiro lugar, do Senhor Jesus sobre as leis da natureza. Ele acalma o mar, ele chega e ordena o mar. Ele revela também mais para frente, que é do outro lado da margem, ele revela aquele encontro que Jesus tem com os gadarenos, com o endemoniado gadareno. Mateus diz que são 2, se eu não estiver equivocado, mas tem um dos evangelistas que falam que são 2, aqui fala que é um apenas, mas nesse encontro do gadareno, que Jesus expulsa aquela legião, são 6.000 demônios. Então mostra o poder de Jesus, a grande capacidade de Jesus, o poder que Jesus tem sobre as hostes espirituais. Jesus domina no mundo espiritual. Olha como Jesus está se revelando a eles e ensinando a eles depois de uma tempestade. Ele tem também, o Marcos, ele gosta de explicar e nos mostrar que ele tem o poder sobre a enfermidade. Não tem enfermidade que possa debater com Jesus e não sair quando Jesus ordena que ela saia. Quando nós vemos Jesus curando aquela mulher com uma hemorragia há 12 anos. E acima de todas as coisas, Jesus, ele ressuscita a filha de Jairo, a menina de 12 anos. Eu já preguei essa palavra aqui. Eu gosto de pensar assim, que quando a menina nasceu, eu não vou dizer que foi no mesmo dia, não dá para saber, mas quando aquela menina nasce, a filha de Jairo, naquele mesmo ano, estava nascendo dentro daquela mulher, no corpo dela, uma doença. 12 anos, a menina de Jairo tinha 12 anos. Então o que Marcos ele nos mostra sobre esse contexto de tempestade, que além dele ter poder sobre a natureza, além dele ter poder no mundo espiritual, além dele ter poder de curar, ele também tem poder de, quando ele chega com esse poder, com toda a capacidade que ele tem, a morte cede. Ele tem poder sobre a morte. Louvado seja o nome de Jesus. E como eu disse para você, eu queria ajudar você a responder essa pergunta. Que eu disse para você que nós, por nós mesmos, nós não conseguimos. O que fazer quando a tempestade chega? É crer nesse Deus, nesse Jesus que eu preguei nessa noite. É crer nesse Pai que te ama, que te cuida, que te abraça, que enviou o Filho dele para morrer por você, que deu a vida por você e que está com você e vai andar com você sempre, na alegria, na bonança e na tempestade, e que todo o processo de tempestade, ele jamais vai te abandonar. Que você possa crer nisso de todo o teu coração, que você possa crer nisso com todas as suas forças, com toda a verdade dentro de você, em nome de Jesus. Amém?